Pessoal da torcida tricolor, conforme tínhamos prometido no último vídeo de jogo, aliás, se você não assistiu, corre lá assistir, depois você volta aqui, a gente ia fazer esse contextualizando sobre os candidatos a presidente de São Paulo, se a lesão do Daniel Alves, que ele sofreu no último jogo, não fosse grave. A lesão foi grave, ele teve uma fratura e ele vai ficar não apenas fora do Majestoso, que vai acontecer domingo às 11 horas, a menos que os caras mudem outra vez, né? Como também ficará fora de 3 jogos da Libertadores, porque a previsão aí são 40 dias sem Daniel Alves. E ainda para esse jogo, neste momento, são dúvidas, ou seja, podem jogar, mas ainda vão depender de reavaliação, o Vitor Bueno e o Luciano. O Reinaldo é outro desfalque, porque tomou aquele cartão amarelo muito besta no finalzinho do jogo. Está ao meu lado, Gabriel Perecini, para comentar este jogo que já vai ter aí peso 1000, né? A gente já tinha comentado isso aqui, para aquele Masterchef do Fernando Diniz. A gente vai avaliá-lo muito por esse jogo, e nesse jogo ele tem todos esses desfalques que não lhe darão nenhum desconto. Se ele não for bem no clássico, toda desconfiança vem, independente dos desfalques. Desde, a gente até falou, né, no vídeo de jogo, desde que começou o campeonato, era o jogo, né? Tudo girava em torno desse jogo, como que ia chegar para esse jogo e tudo mais. Então esse jogo realmente tem um peso bizarro, diria que até um pouco desproporcional, por ser um jogo. Valeria muito mais a pena o São Paulo ter ali uma sequência de bons jogos. Por exemplo, se você tivesse que escolher, era melhor o São Paulo fazer 5 jogos bons e ganhar do Corinthians, ou 5 jogos bons e perder o clássico, ou o contrário. Eu entendo toda a questão anímica e de confiança, mas para focar no vídeo do jogo, falando em questão anímica e de confiança, o São Paulo perdeu o melhor jogador, perdeu o jogador que faz a diferença. Se você olha para o campo e você olha para a estatística, e você olha para qualquer coisa, para qualquer lado, você vai identificar o Daniel Alves como o principal jogador do time, como líder do elenco, como um técnico dentro de campo, variando as funções dele dentro de campo. Então você percebe ele muitas vezes cai pela esquerda, já jogou pela esquerda, nos últimos jogos jogou um pouco mais aberto pela direita, mas sempre indo por dentro, ajudando na construção de jogo, vai dar opção para o zagueiro lá atrás, chega para finalizar na frente, é o cara das bolas paradas. Nem acho que ele seja tão bom nas bolas paradas, mas foi fundamental nos 2 gols do Luciano, né? Então o São Paulo perdeu tudo isso de uma vez só. E assim, para qualquer time do mundo, isso do mundo, tá? Não é do São Paulo. Você perder o seu principal jogador é ruim, prejudica o time. Naturalmente, não vai ter reposição. O que você pode fazer é tentar organizar o time coletivamente para minimizar essa perda e tentar ganhar de outras formas, mas é uma questão insubstituível você perder o principal jogador, ainda mais com todas essas características. E o bônus aí da gente chegar sexta-noite agora, né? Dependendo do treino de sábado, para saber que time que vai para jogo, porque o Luciano não está 100%, o Vitor Bueno não está 100%. O Vitor Bueno eu acho que já nem começaria jogando de qualquer jeito. Sim. Depois do segundo tempo do Paulinho Boia, e pelas características do jogo contra o Corinthians, eu acho que ele já ia com o Paulinho Boia de qualquer jeito, por uma questão de velocidade e não por nada. Então a gente chega no sábado sem saber a escalação que tem, sabendo que não vai ter o principal jogador. Então a gente vai poder discutir um pouco quais são as opções disso e o quanto pesa, cara, principalmente para uma Libertadores, porque por mais que o cara faça um trabalho espetacular de fisioterapia e de recuperação, e nossa, ele voltou antes do tempo, ele vai estar apto para jogar algum dos 3 jogos da Libertadores. É muito difícil, cara, porque tem uma placa ali que pode comprometer a contusão do cara de novo. O cara não consegue fazer os movimentos naturais de uma maneira 100% e vai jogar uma Libertadores. Os caras sabem que ele tá com o braço complicado ali. A gente sabe, entendeu? Valendo vaga, confronto direto. Assim, não tô falando que ninguém vai lá para arrebentar o cara, mas sobra braço, empurra, faz uma falta a mais no cara, porque sabe que se fizer a falta ele vai ter que botar o braço para cair no chão. Cara, meu pai, ele trincou uma costela jogando bola, né? Ele tava num campeonato e tudo bem, campeonato e alguém do outro time viu. Toda a bola que ele ia disputar, o cara só dava uma pancadinha ali. E, mano, é uma reação involuntária, porque a dor é absurda. Sim. Então,
Pronto, numa disputinha ali, você vai. Você não, aí que tá, você não precisa nem de muita força. Não é. E aí o cara vai alegar, tô aqui disputando a bola, né? Não posso tomar Natural. um cuidado excessivo, nada. É Ah, muito complicado. e natural, ele não conseguiu voltar para o jogo, né? Ele estava ali com sangue quente, a gente falou isso também no vídeo de jogo, o cara estava com sangue quente, o cara não consegue voltar para o jogo. Então, assim, quando a gente olha para dentro do campo e entendendo um pouco essa pressão que o São Paulo vai ter em cima do jogo contra o Corinthians, eu acho que seria caso do São Paulo jogar o jogo de uma maneira um pouco mais conservadora. O jogo ser feio mesmo. Infelizmente é isso. A gente não vai. Ou melhor, não é que a gente não vai, é que dificilmente a gente vai conseguir, com esses poucos treinos e com tantos desfalques e sem a principal peça, e tendo que mexer na zaga em relação aos 2 últimos jogos, porque é bem possível que o Léo vá para a lateral, enquanto pelo menos um dos zagueiros, entre Arboleda e Bruno Alves, retomem a vaga, se não os dois. Então, é possível que o São Paulo tenha que fechar um pouco mais o jogo, jogar numa velocidade de um Paulinho Boia, que eu acredito que vai começar jogando, e ver quem que vai ser o substituto. Se o Hernanes estivesse 100%, se ele estivesse 100% na parte física e técnica, ele entrou bem no segundo tempo contra o Atlético Paranaense, mas é pouco para a gente avaliar. Se ele estiver 100%, em teoria ele poderia minimizar essa perda do Daniel Alves, em termos de liderança, em termos de ser o cara que faz o jogo girar. Ele tem um pouco menos de mobilidade já no dia de hoje, não vai ser o cara que vai conseguir jogar aberto, não vai ser o cara que vai conseguir dar tanto combate, né? No próprio jogo contra o Atlético Paranaense ele não foi tão combativo, ainda que o São Paulo tenha dominado as ações com a bola, mas era um cara para fazer essa função e de repente até fazer a função um pouco mais solta. Aí você entra com o Luan, você muda um pouco, não, mas o Luan não é tão bom na saída de bola, de fato, mas talvez esse seja um jogo para a gente não ficar tanto com a saída de bola, e estudar de outra maneira, estruturar o time de outro jeito. Então, pensando nos próximos jogos do São Paulo, inclusive, o São Paulo tem uma tabela muito complicada no meio da Libertadores. São Paulo, em determinado momento, vai ter Mineiro, Red Bull, não, Atlético Mineiro já é logo depois do Corinthians. Do mas Corinthians, aí, então. Corinthians, mais para Atlético frente, Mineiro, Red Bull, Bragantino, tem uma sequência de equipes complicadas, né? Sim, Fluminense ali, mas assim, lá para a semana da Libertadores, quando voltar a Libertadores, daqui 2 semanas, né, um pouco 2 semanas e meia, o São Paulo pega River Plate em casa numa quinta-feira, vai para a altitude de Quito na terça-feira enfrentar a LDU, e no fim de semana você enfrenta o Internacional fora. E se eu não me engano, antes ou depois desse jogo, você pega o Santos fora. O São Paulo vai ter uma sequência de jogos fora de casa extremamente complicados, muito séria. E provavelmente é uma sequência sem o seu principal jogador, que dificilmente vai estar à disposição. Talvez o Daniel Alves a gente consiga contar com ele para a Copa do Brasil, que é lá no meio de outubro, se eu não estou enganado, a fase que o São Paulo entra. Talvez contra o Binacional, né? Mas quando o último jogo, né? O Daniel Alves esteja, mas aí já está decidido. Nessa hora, para esses jogos, a coisa já vai estar muito decidida, provavelmente. Vai estar muito encaminhada, no mínimo. Nesse jogo contra o Corinthians, que a gente vai fazer, que a gente está falando de peso mil, a gente tem vários elementos que adicionam mais, né? São Paulo e Corinthians não precisa de aditivos, mas no caso tem. Além de ter o Daniel Alves, a principal peça que se machucou, o Corinthians tem o jogo que está voltando e voltou bem, e que para eles é um jogador que traz assim muita confiança em jogos contra o São Paulo, em jogos decisivos, é um cara que está ali. Então o Corinthians está num caminho oposto, não está jogando bem e tal, mas está num caminho oposto nesse sentido de confiança. E aí tem desse aditivo o Fernando Diniz e o Thiago Nunes, porque o Thiago Nunes foi o técnico que substituiu o Fernando Diniz no Atlético Paranaense, conseguiu fazer o esquema do Fernando Diniz prosperar, e aí muita gente fala que São Paulo contratou errado. Nós, inclusive, tínhamos falado que o Thiago Nunes era o melhor nome. No começo do ano, o Thiago Nunes estava quase fora do Corinthians e o Fernando Diniz estava sendo ultra exaltado. Voltamos do Paulista, o São Paulo acabou caindo para o Mirassol e o Thiago Nunes chegou na final meio desacreditado, e aí a coisa se inverteu novamente. Então esse confronto tem ainda todo esse lado, imaginando, né, que o Fernando Diniz ainda esteja nessa avaliação rigorosa. O cara fez alterações bruscas e aí ele faz várias alterações no time, elas começam a dar resultado e ele vai ser obrigado a desmantelar esse time e pensar outro
para esse clássico não vai ser fácil, não é fácil a situação de São Paulo, e como a gente viu já nesse campeonato, as pessoas não estão com tanta paciência assim. Né, o Dorival Júnior foi demitido depois da derrota para o São Paulo, o cara estava se recuperando de Covid, ficou afastado alguns dias, foram 3 derrotas do Atlético Paranaense, sem que ele estivesse no banco, sem que ele estivesse trabalhando, ele voltou e foi demitido, entrou na conta dele. Mesmo que ele não estivesse lá, como se o treinador, o dia a dia ali não fosse importante, uma conversa e tal, não fosse, não era o trabalho pleno, mas teve outro técnico que foi demitido, o time inteiro estava cometido de Covid, e Nem o Franco. técnico foi... Hã? Nem Franco. Ney Franco. O Ney Franco, isso. Já tinha me dado branco no Ney Franco. Então, assim, é muito... E o Fernando Diniz está muito no pescoço, né? Porque quem odeia, odeia, e quem ama tem dúvida. O Fernando Diniz é isso. Quem odeia, odeia, quem ama tem dúvida. Quem ama sempre vai ter aquele questionamento, nunca ganhou nada, não venceu, será que evoluiu mesmo? Será que foi ilusão? Não foi ilusão, teve uma evolução, nem era tão grandiosa assim, mas ele estava corrigindo coisas antes da pandemia, que eram, na carreira dele, problemas, somente ali na defesa e tal, e depois da pandemia ele voltou muito mal, estava começando a recuperar, e agora vai ter um jogo que vale tudo, tipo passo ou repasso, eu nunca entendi, o programa inteiro vale, sei lá, 100 pontos, 50 pontos, chega no último vale tipo 1 milhão de pontos, né? Caraca, você fala, pô, era isso que valia tudo isso, podia ter me trazido já direto aqui, é isso. Era mais fácil que o Raí falar, nós não vamos avaliar o Fernando Diniz para esses 5 jogos, não, esquece, a gente vai ver o jogo do Corinthians, é esse jogo que a gente vai avaliar todo o trabalho, e esse perder, não tem problema, chegou lá, a gente vai avaliar. Que na verdade ele poderia ter saído antes, né? Porque os resultados teve uma sequência ali ameaçada ali de Vasco e Bahia, que foi muito complicado. Mas pegando esse gancho do Fernando Diniz e pensando como isso reflete no São Paulo, porque assim, quando você pressiona o técnico, naturalmente você pressiona o time de uma maneira geral. Isso normal, sempre foi assim, não é exclusividade do Fernando Diniz. Só que a partir do momento em que o jogo contra o Corinthians ganha esse peso inteiro, aí a gente começa a ficar com receio, porque vai ser Corinthians, depois Atlético Mineiro fora, um jogo muito complicado, os 2 jogos que a gente citou contra Fluminense e Red Bull Bragantino, e aí começa Libertadores, começam jogos que se ele chegar até lá, hoje o indício é que chegue, vai precisar chegar bem. Porque senão, contra River Plate, contra LDU e contra River Plate de novo, ele vai ser moído. Ele e o São Paulo. E é isso que a gente precisa entender, porque a gente falou antes do jogo contra o Sport, ou contra o Atlético Paranaense, não lembro, que para esse São Paulo, no momento que a gente vivia, era muito importante a questão da confiança. Né? Então, você pega, por exemplo, o Diniz, ele no momento que ele estava mais pressionado, que era antes do jogo contra o Sport, ele faz uma mudança drástica, e essa mudança drástica simboliza uma melhora do São Paulo. É uma melhora defensiva, pelo menos, e funciona. Funcionou por aqueles 2 jogos? Funcionou por aqueles 2 jogos. Vai funcionar sempre? Não sei. Nem acho que vai funcionar sempre. Mas naquele momento funcionou. Isso não tirou a pressão. Isso praticamente estabilizou a questão, e as pessoas que já não gostavam do cara, por não gostarem, não pelo trabalho, por nada, mas assim, quando você percebe que é um negócio claramente que não tem mais a ver com o que está acontecendo dentro de campo, é um negócio assim, não interessa, acabou, problema dele, isso aí é fracassado. Quando começa uma generalização, você percebe quando pega 2 jogos para falar que o cara está na zona de rebaixamento de 4 Exato. Quando chega nesse ponto, e aí você percebe que ele faz mudanças contra o Atlético Paranaense, ele mexe no intervalo, o time melhora muito. Ele mexe na zaga, a zaga evolui, tanto na parte defensiva, passou os 2 jogos sem tomar gol, ainda que contra o Atlético Paranaense o Atlético tenha criado alguma chance no primeiro tempo, e melhora a saída de bola, que é fundamental para o estilo de jogo dele. E não tem um pio, e nada se fala. E a gente continua batendo no ponto de quando vai mal é porque vai mal, e quando vai bem, não sei, tem que ver, agora vem o clássico, não é? Então, assim, um resultado negativo para um time, como você falou, tem um jogo acostumado com esse tipo de jogo, uma bola aérea muito forte, que o São Paulo sofreu muito com isso depois da parada, é muito preocupante. E esse é o cenário todo, e esse é o raciocínio inteiro para você virar e falar, era o momento de ter um Daniel Alves.
Era um momento muito importante de ter um Daniel Alves. E o São Paulo não vai contar. E o pior é assim, não é que não vai contar, o cara tomou o terceiro amarelo, você fala, pô, que droga, hein? Ele tomou o amarelo, não vai jogar agora. Nesse jogo. É, uma pena, mas bom, quinta-feira ele tá aí. Quinta-feira ele também não tá aí. De novo, então o São Paulo depende do Daniel Alves, não é uma questão de depender. Como eu falei, todo time do mundo, se você tirar o melhor jogador desse time, vai sofrer. Então o São Paulo vai sofrer. E se o time tivesse bem, pelo menos, não, tem toda uma estrutura montada ali para você trazer um jogador que se encaixe ali e a engrenagem continue funcionando. A engrenagem não está funcionando, e muitas vezes a engrenagem é o Daniel Alves. Então é uma questão muito séria, um vídeo de contextualizando, coisa, né? Então a gente mas assim, contextualização. Mas ainda tem outro ponto, porque assim, além da engrenagem não estar funcionando, a fase do clube, porque isso entra, né, como ingrediente. Aos 10 anos sem ganhar um título relevante, né, um título importante. A gente sempre coloca aquela Sul-Americana, que o jogo que não terminou, sempre fica aquela coisa. Então assim, faz tempo que São Paulo não ganha alguma coisa grande. Isso entra nesse peso dessa pressão toda no clássico. E lembrando, o jogo contra o River é só o jogo mais importante do ano, porque o São Paulo não pode perder pontos. Não pode perder pontos. Significa que não pode sequer empatar, porque perdeu do Binacional e ninguém vai perder do Binacional. Ninguém. O Binacional é um time extremamente fraco, que tinha como único ponto ali a seu favor a altitude, que é desumana. Então, ele iria complicar por conta disso. Não sabemos qual que é a situação dos jogadores do Binacional depois da pandemia, mas claramente a gente sabe que eles não poderão jogar nessa altitude. Então, todo mundo, e isso não tem a ver com bastidor nem nada, foi só azar mesmo, azar. Como a contusão do Daniel Alves foi azar, acontece. Infelizmente, quando acontece muito, você começa a ficar grilado, cismado, você quer relacionar coisas, não tem nada relacionado, é só azar. O Daniel Alves se machucou num momento muito importante do São Paulo, e todo mundo do grupo de São Paulo vai jogar com o Binacional super enfraquecido, porque perdeu o seu principal protagonista, que é a altitude, com todo respeito ao Binacional. Mas é a altitude. São Paulo conseguiu jogar o primeiro tempo com ele, o segundo tempo não tinha ninguém. Os caras estavam precisando de oxigênio, o negócio estava muito complicado. Então, tudo isso, nós temos o jogo contra o River como o jogo mais importante, temos jogos duríssimos para minar a confiança do time, minar no sentido de diminuir, do time ter problemas de confiança, e sem saber se o técnico sobreviverá até lá. E se não sobreviver, imagina que loucura a gente jogar o jogo mais importante do ano, ou sem técnico, ou com técnico escolhido às pressas, ou então com um técnico à beira de ser demitido. O São Paulo é muito complicado, as coisas precisam dar muito certo. Então vamos torcer para que o Daniel Alves esteja presente de alguma forma nas conversas e que o Hernanes consiga se que não dá para cabeça o Hernanes, né? Porque assim, quando você começa a ter muito desfalque num jogo só, você praticamente desmonta um time para um jogo, porque se o caso do Vitor Bueno não joga, de novo, ainda que ele não fosse jogar, mesmo que tivesse 100%, e isso é uma teoria minha, uma leitura minha, o Diniz pode discordar completamente disso, mas a impressão que eu tenho é que o Diniz faria isso já, até pelo estilo de jogo, como eu comentei no começo. Mas aí você entra eventualmente com o Paulinho, aí o Luciano também não pode, você tem que substituir o Luciano. Aí o Daniel Alves está com problema. Aí o Reinaldo não joga, você tem que deslocar o cara que vinha jogando na zaga do último jogo. Você mudou tanto que você não sabe mais como você vai entrar em campo, qual estratégia você usa. Se você desmonta, já que desmontou a estrutura, vamos desmontar do zero e fazer um time que nunca jogou antes. Isso tudo eu estava vendo aqui, se eu não me engano, eu vi com muita pressa aqui, mas parece que o árbitro do jogo é o Flávio Rodrigues de Souza, que foi o árbitro da eliminação de São Paulo e Mirassol. Não é uma questão, foi o árbitro da eliminação, então é ruim. Não, é que o árbitro é ruim mesmo. Então, assim, o árbitro ruim, um jogo em que o São Paulo, o último São Paulo e Corinthians, no Morumbi, o jogo que o São Paulo terminou reclamando de um pênalti, né? Que pelo critério do árbitro seria pênalti, porque 2 minutos antes ele deu uma falta idêntica, uma falta, na verdade, até mais frágil do que o lance que ele não marca o pênalti. Então, assim, e o São Paulo não fala nada, e a gente sabe como funciona o Corinthians fala bastante, então, assim, tem uma questão de arbitragem que ainda é um receio para um time como o São Paulo, que sai atrás, vai ter que correr contra a confiança, contra a pressão, contra tudo, e um Corinthians que está lá, está hoje em 13º, mas não tem a pressão que o São Paulo tem estando em terceiro. Então, sendo que o São Paulo, se eu não me engano, eu acho que o Vasco joga
joga sábado, se eu não estou enganado, São Paulo pode estar em campo em segundo. Eu não tenho certeza se o Fluminense ganhar, se o Fluminense passa, depende da combinação. Mas assim, o São Paulo não tem essa calmaria toda. Então são aspectos, hoje esse é o vídeo de contextualizando, então tá aí. É a questão do Daniel Alves, é a questão do clássico, para um começo de setembro, né? Vai ser no penúltimo dia do mês, para um começo de setembro, como a gente falou, o São Paulo vai ter uma sequência insana, duríssima e absolutamente decisiva, pensando em Libertadores, pensando em Campeonato Brasileiro, pensando eventualmente em manter ou não manter um técnico. Então, vamos aguardar, mas o cenário é esse, e curioso de ver a escalação que a gente vai levar domingo. E tem sempre aquela coisa, né? Tipo, às vezes você vai jogar, por exemplo, com o Paulinho, aí você perde o Daniel Alves e fala, vou colocar um cara, por exemplo, o Vitor Bueno, para trazer um pouco mais de experiência. Paulinho é muito novo, clássico, sabe? O técnico pode pensar uma coisa assim. Sim. Aí, olha, mas o Vitor Bueno não está 100%. Bom, pelo menos eu tenho o Luciano que está com confiança. Olha, pode ser que não esteja disponível. Cara, vou ter que mexer na defesa porque o Reinaldo tomou o terceiro amarelo. Não é uma missão fácil. Ninguém está dizendo. Nós vamos, obviamente, analisar o que o Diniz vai fazer, mas assim, o Diniz não tem assim uma coisa muito fácil pela frente. Eu estou tentando me lembrar quando ele chegou e enfrentou aquele Flamengo, né? Essa situação era tão complicada por conta de um cara que chegou e nem conhecia ninguém. Era muito mais difícil aquele jogo contra o Flamengo, que o resultado para o São Paulo, nas circunstâncias, foi até bom, só que era um jogo que, assim, se ele perdesse o jogo, se ele só perdesse o jogo, se fosse 2-0 para o Flamengo, por exemplo, ninguém falaria absolutamente nada. Por motivos óbvios, o cara chegou na sexta, o jogo era no sábado, fora de casa, contra um time que não tinha perdido ponto até então, jogando em casa. Os primeiros pontos perdidos pelo Flamengo foi para o São Paulo, e depois ele só perderia para o Vasco e não mais, ganharia os outros 17 jogos. Então ninguém falaria nada, falaria se ele tomasse 5, 6, aí tudo bem, todo mundo ia olhar e falar, pô, caramba, hein? Porque já a gente sabe como é que funciona a pressão. Agora não. Agora, se o São Paulo até não jogar bem e conseguir um empate, ninguém vai querer saber muito de contexto. Como eu falei, quando ele acertou, depois de muitos erros, tá? É bom que isso fique claro, depois de muitos erros pós-parada, quando ele acertou, passa em branco. Então, assim, é um jogo muito importante para o São Paulo, seria fundamental ganhar pela sequência que tem, pela paz e pela confiança, mas bola aérea, Jô, confiança, e se for para se apegar em algum retrospecto, né, o São Paulo acho que já faz algum tempo que não perde para o Corinthians. Isso não significa nada, tá? Isso anti-zica, pelo amor de Deus, mas eu acho que dos últimos 10 jogos, o São Paulo perdeu um. Se eu não estou enganado, tá? Isso eu precisaria confirmar. 10 ou 11 jogos, o São Paulo acho que perdeu um só, naquela semifinal em 2017. Então, vamos ver se essa força se mantém, um cenário diferente, sem torcida e tudo mais, mas eu estou ansioso para ver a escalação, a estratégia do Diniz, como eu falei, eu acho que São Paulo tinha que um estilo de jogo um pouco mais conservador, até porque não vai conseguir propor muito com todos esses desfalques, sem o seu principal jogador, que é uma peça de meio de campo fundamental para fazer o time girar, e um jogo aéreo tão forte do adversário que tende a explorar isso bastante. Então, você que é membro 9305 vai ver a gente na madrugada de domingo, 10 horas da manhã, estaremos aí. Para muita gente é madrugada, tá? Eu acordo bem cedo porque eu já acostumei, mas para muita gente 10 horas do domingo é madrugada. O cara, quando muito acorda para ver a Fórmula 1 ali, já coloca o alarme na largada e precisa aproveitar esse ano, porque a Globo não renovou ainda a Fórmula 1 para o ano que vem. Enfim, E até o jogo, hoje fez um calor desgraçado, hein? Até o jogo, 11 horas da manhã, né? Vale lembrar que enquanto o São Paulo estava no Recife jogando contra o Sport, o Corinthians estava não jogando. Aí o jogo jogou na quarta-feira, o São Paulo também jogou na quarta-feira. Então, assim, até um jogo 11 horas da manhã, se estiver muito calor, em teoria o desgaste do São Paulo também tende a ser maior, né? Até porque já vem desfalcado, as opções de banco também já são menores, então, consequentemente, as trocas não são tão confiáveis assim, talvez você não faça as trocas. Então, assim, é um cenário bem difícil, mas tomara que o São Paulo supere isso. Torcer para o São Paulo não é coisa de amadores. É isso. A gente vai ficando por aqui e voltamos depois do jogo São Paulo e Corinthians no Morumbi, majestoso, e que, sei lá, o Fernando Diniz vai ter que se virar. Um abração para todo mundo e vamos, São Paulo. Vamos.